Então, vamos lá gravar uma questão aqui de direito administrativo, tá bom? Pode cair tanto na Guarda Civil de Fortaleza, como também pode cair no TJRN, cargo técnico judiciário, certo? A disciplina que a gente vai estudar aqui será direito administrativo, e o tema, a gente vai estudar aqui um pouco de poderes / atos administrativos. Os dois temas que caem mais em prova. Tipo de questão que, com certeza, o assunto, eu não tenho dúvida, estará na prova de vocês, certo? Os atributos do ato administrativo, falar um pouquinho sobre poder de polícia, isso aí é certo na prova, beleza? Então, vamos aqui à questão que eu separei aqui com bastante carinho, dá para a gente revisar muita coisa, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês, e se tiverem alguma dúvida, a gente responde, tá bom? Vamos lá. Em uma operação conjunta da Polícia Civil, certo? Representada, né, por inspetores de polícia, em alguns estados são agentes, investigadores, no combate aos crimes contra a relação de consumo, era uma operação em conjunto, tanto com a Polícia Civil quanto com o município aqui, ó, na figura dos agentes de vigilância sanitária, certo? Os agentes públicos, ou seja, os dois, né, tanto a Polícia Civil quanto os agentes do município, constataram que a padaria diligenciada, ou seja, eles estavam fiscalizando uma padaria, estava repleta de ratos, certo? Uma questão aqui de 2023, tá bom? E expondo à venda produtos impróprios para o consumo. Então, eu tinha aqui uma padaria repleta de ratos e estava expondo produtos impróprios para o consumo. Tranquilo? Beleza. Além de providências no âmbito criminal, que aqui é outra coisa, aqui vai para o Código Penal, certo? Que quem vai mexer com isso aqui, quem vai trabalhar com isso é a polícia, no caso aqui, os policiais civis, certo? Aqui de cima, os inspetores da Polícia Civil. Diante da urgência que se impunha, urgência, ó, e com base em expressa previsão legal, ou seja, o que eles vão fazer está previsto em lei, os agentes municipais de vigilância sanitária interditaram a padaria, certo? E aí ele quer saber, meus amigos, qual o atributo do direito administrativo, do poder de polícia, que também tem a ver com atos administrativos, está aqui direcionando essa questão. Eles interditaram uma padaria. Qualquer pessoa pode interditar uma padaria? Não. Então, nesse caso aqui, os agentes públicos da prefeitura tinham algumas prerrogativas, tinham alguns atributos. Esses atributos estão lá no poder de polícia, certo? Então, vamos lá. Se vocês souberem quais são os atributos do poder de polícia, já ajuda bastante aqui, certo? Só em você ter decorado, certo? Os atributos já ajuda muito. Você já consegue eliminar aqui algumas alternativas. Mas digamos que você não saiba ainda, tá bom? Aqui, ó. Então, vamos lá. Letra A. Imperatividade, né? Imperatividade, que é o meio de execução direta do ato administrativo, mediante imprescindível e prévio controle judicial, admitindo contraditório, diferido pelo particular interessado, exigibilidade, que é um meio legítimo de coerção direta do ato administrativo, assegurado o posterior controle judicial. Calma que eu vou explicar, tá bom? Eu só lembro aqui. Tipicidade, que é um meio de coerção indireta do ato administrativo, que prescinde, essa palavra aqui, quando cai em prova, derruba muita gente, né? Imprescindível é algo que necessário. Prescindível é algo que não é necessário. Admitindo o contraditório imediato pelo particular interessado. Letra D, autoexecutoriedade, que é um meio de execução direta do ato administrativo, que prescinde, de novo, para matar o candidato, de prévio
controle jurisdicional, admitindo o contraditório diferido pelo particular interessado, presunção de legitimidade, né, que é um meio legítimo de execução direta do ato administrativo, que é assegurado o contraditório imediato. Então, vocês percebem que não é, assim, uma questão, ao meu ver, tão simples. Ah, vou pegar aqui, vou de cara, eu já sei, né? Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, né? Vocês têm que conhecer, já de cara aqui, quais são os atributos na doutrina dominante, logicamente, se você for pegar em vários livros, alguns podem diferenciar, mas, enfim, para a prova de vocês, a doutrina dominante aponta alguns atributos que são do poder de polícia. Então, o poder de polícia, certo? Ele tem 3 atributos. Aqui, ó, 3. Quais são esses 3 atributos? Vocês sabem? São discricionariedade, certo? Tranquilo? Autoexecutoriedade, né? Autoexecutoriedade, certo? E o outro atributo é a coercibilidade. 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 Tá bom? Beleza? Se você soubesse esses 3 atributos aqui, você já tiraria aqui qual alternativa? Você já tiraria a letra E, né? Já tiraria a letra E. Já tiraria aqui a letra C, né? E já tiraria a letra também, ó, discricionariedade, autossectoriedade. Tiraria aqui imperatividade. Tiraria aqui mais ou menos, porque exigibilidade está dentro de autoexecutoriedade, né? Então, você ficaria aqui na dúvida entre letra B e letra D. Entre letra B e letra D. Ou seja, você já tem 50% de chance de acertar a questão. Lembre-se que, dentro de autoexecutoriedade, aqui um nome só, certo? Eu tenho, aqui dentro, eu tenho exigibilidade e executoriedade, certo? Aqui dentro. Mas antes de dar a resposta, vamos lá. O que seria, nesse caso aqui, no poder de polícia, o atributo da discricionariedade? O que é que seria? Esse atributo, ele seria uma margem de opção legítima, ou seja, a questão, ela fala aqui, dentro da lei, ó, com previsão da lei. Então, dentro da lei, o gestor público, o fiscal aqui, ele teria uma margem para trabalhar, uma margem legítima para trabalhar. Ele poderia escolher o melhor momento de agir, o momento mais adequado, entendeu? E a sanção mais adequada no caso concreto, certo? Então, imagine que é uma multa, e na lei vai dizer lá, ó, empresa de tantos funcionários, a multa você pode regular de tal forma aqui, certo? Então, esse é o atributo da discricionariedade, certo? Uma margem legítima para que o gestor, o fiscal, no caso aqui, possa trabalhar. Já o atributo da autoexecutoriedade aqui, ó, autoexecutoriedade é uma prerrogativa que detém o agente público, a administração pública, de praticar alguns atos sem necessidade de pedir autorização ao Poder Judiciário. O cara vai agir sem pedir autorização. Imagine que esse gestor público aí, esse fiscal, esse agente público, na verdade, tivesse que ligar para o juiz para pedir autorização para fechar aquele estabelecimento. Daqui que o juiz desse essa decisão, né, os produtos já teriam acabado, né? Então, dentro da autoexecutoriedade, a primeira coisa tem que estar prevista em lei, e a questão fala, certo? Se não tiver previsto em lei, tem outra opção. Em caso de extrema urgência, que demande uma execução imediata da medida. Tipo assim, se você não fizer, pode causar um risco para a segurança da população, a segurança alimentar, certo? Tranquilo? Beleza.
Dentro da autoexecutoriedade, eu tenho aqui dois atributos aqui, que é a exigibilidade, certo? E a executoriedade. A exigibilidade é tipo assim, o cara chega lá, o fiscal, olha, eu quero que o senhor feche aqui, estou exigindo aqui que o senhor feche esse comércio aqui, para que a gente não vá ter problema aqui sanitário e tal. Aí o cara vai lá e fecha. Ou seja, quem fechou foi o dono da empresa. Então, é um meio de coerção indireta. Um meio de coerção indireta. Ou seja, quem fechou não foi o agente público, foi o dono do comércio, né? Então, imagine, por exemplo, para você entender melhor. Imagine que você é um agente de trânsito e você vai retirar um carro que está numa garagem. Você chega lá e diz, ó, cidadão, você tem que tirar esse carro aí da garagem. Está atrapalhando aí, já fiz aqui a multa. O cara vai lá e ele tira o carro. Então, isso aí é um meio de coerção indireta, porque quem vai tirar não é você, agente público, é o cidadão. A executoriedade, diferente da exigibilidade, é um meio de coerção direta. Imagine que nesse caso aqui do carro, o cara diz, não tira não, pode fazer a multa. Aí o agente vai lá com um guincho e ele mesmo retira. Então, a executoriedade é um meio de coerção direta. Meio de coerção direta. Ele vai lá e tira. Né? Tranquilo? Já que o próximo atributo do poder de polícia, a coercibilidade, certo? É uma imposição coativa, certo? Uma imposição da administração pública, certo? Para que cumpra com emprego de força pública, digamos assim, mediante uma resistência injustificada. Imagine que um oficial de justiça vai fazer uma desapropriação juntamente com a PM, certo? Então, se o dono não sair, ele tem que ir lá, usar a força pública, usar esse atributo da coercibilidade e retirar a pessoa de dentro da casa, certo? Então, o gabarito da questão vai ser a letra D, certo? D. Letra D aqui, ó. Eu vou explicar aqui, vou mostrar a vocês aqui o que é que está errado aqui nas demais, tá bom? Para que fique claro aqui, ó. Vamos lá. A letra A, ele fala imperatividade. Na verdade, esse meio de execução direta aí, meio de execução direta, não é imperatividade, certo? Vai ser autoexecutoriedade. Vai ser autoexecutoriedade, certo? A letra B, ele fala que exigibilidade é coerção direta. E não, exigibilidade é coerção indireta, como eu falei aí, certo? Indireta. Tranquilo? Na letra C, tipicidade também está errado, até porque tipicidade ele é um atributo do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? Quais são? Do ato. Ato administrativo. Quais são os atributos? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, que tanto é atributo do ato quanto do poder, certo? Tipicidade e imperatividade. A questão tentou confundir vocês aí com os atributos do poder de polícia com os atributos do ato administrativo. Então, ele colocou na questão imperatividade, só que imperatividade é um atributo do ato administrativo, não do poder. Ele colocou tipicidade, que é um atributo do ato administrativo e não do poder. Ele colocou aqui para vocês também autoexecutoriedade, que está tanto aqui quanto aqui, ó. Olha aí a pegadinha bacana, né? Tranquilo? Show de bola. A letra C está errada, né? Eu já falei. A letra D é o gabarito, né? A letra D é meio da execução direta, certo? Do ato. Não necessita, em regra, de prévio controle judicial, certo? Admitindo contraditório posterior, diferido posterior. Então, se eu fiz uma multa em você, posteriormente, você vai poder questionar, você vai poder recorrer. Entendeu? Letra D, presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade, no caso aí,
ele também não é um atributo do poder de polícia, e sim do ato administrativo, né? Só lembrando que essa presunção de legitimidade, essa presunção aqui, vocês vão anotar aí, ela pode ir na prova de vocês assim, ó, iuris tantum, certo? Iuris tantum, que significa presunção relativa, certo? Presunção relativa, cabe prova em contrário, tá bom? Lembrando de não se esquecer, presunção de veracidade em relação a fatos, certo? Presunção de legitimidade ou de legalidade, né? De legalidade é relativa ao direito. Então, presunção de veracidade relacionada aos fatos. Presunção de legalidade relativa aí ao direito. Tranquilo? Show de bola? Minha amiga Bruna Azaeli, Jackson Henrique, Socorro, minha amiga Socorro. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade e perguntar. É uma questão um pouquinho mais puxada, né? Você vai ter que conhecer ali os atributos do ato administrativo, vai ter que conhecer os atributos do poder de polícia, vai ter que saber que dentro da autoexecutoriedade eu tenho a exigibilidade e a executoriedade, vai ter que saber o que é coerção direta, coerção indireta. Então, com certeza aí, é uma questãozinha que puxa bastante. Então, fique atento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi letra D o gabarito. Depois eu vou fazer outras questões e eu coloco lá no grupo, certo? Quem quiser acessar, vocês fiquem à vontade. Mas essa aqui eu vou subir para o YouTube. Estou gravando aqui, estou fazendo esse teste. Eu vou subir para o YouTube e depois eu coloco o link lá para quem quiser assistir. Mas obrigado aí pela confiança, né, de assistir essa mini aula aí, né, de direito administrativo, tá bom? Então, agradeço bastante. Grande abraço aí, fiquem com Deus a todos e boa aprovação para todos vocês.